Amém. Em nosso tempo de estudo, meus irmãos, nós veremos os 5 solas da reforma, conforme o Ezion mencionou aqui no começo. Hoje à noite, sola gratia, e amanhã à noite outros 2 solas, e no sábado, tarde e noite, os outros últimos 2. Quando nós falamos sobre as doutrinas da graça, ou quando nós começamos a pensar em reforma protestante, muita coisa passa pela nossa cabeça, muita história vem à nossa mente. Mas acima de toda a história estão as doutrinas, que moveram aqueles homens a realizar aquela reforma. Porque eles entenderam que a igreja precisava ser transformada, ser renovada ou reformada, ou ser trazida de volta para a Bíblia. Porque por alguma razão, que ao longo dessas nossas pregações aqui nós tocaremos aqui e ali, a igreja foi se desviando cada vez mais da Bíblia, cada vez mais. Quando chega no século XVI, já nem Bíblia mais havia dentro de muitas igrejas. Os crentes não tinham Bíblia, por N razões. Havia muitos líderes, muitos sacerdotes, muitos padres à época, bispos, arcebispos, e houve até mesmo papas, que nunca haviam visto uma Bíblia na frente. Por N razões, meus irmãos, que não vem ao caso agora. Por essa razão, muitas doutrinas não bíblicas acabaram sendo colocadas no seio da igreja, e todo mundo começou a abraçar aquelas doutrinas, e quando menos se percebeu, a igreja estava muito longe da Bíblia, abraçando doutrinas que nada de bíblica tinham. Foi nesse tempo então, que alguns homens começaram a, por meio das Escrituras, trazer de volta aquilo que eles compreendiam ser as chamadas doutrinas da graça. E embora existam muitas opiniões sobre essas doutrinas da graça, quando a gente faz um estudo histórico muito cuidadoso, nós percebemos que acima de tudo, estas eram 11 doutrinas que compunham as chamadas doutrinas da graça, e que moveram estes homens a realizar uma verdadeira reforma na igreja, dando início àquilo que hoje conhecemos como movimento protestante ou evangélico, e tudo aquilo que está dentro dele. E quando nós olhamos para essas doutrinas da graça, 5 destas 11 que eu mencionei, são justamente esses solas da reforma, que eu vou tratar aqui com vocês até sábado. O sola gratia, somente a graça, sola escritura, somente as escrituras, solus Christus, somente Cristo, sola fide, somente a fé, e soli deu glória, ou soli deu gloria. Nós cantamos inclusive aqui num dos hinos, não é? Viver somente para a glória de Deus. E junto de outras doutrinas, estas compunham o coração daquilo que eles entendiam, que deveria voltar ao interior da igreja, para que o povo pudesse de fato voltar para Deus e ser salvo. E uma das doutrinas principais eram justamente sobre a graça de Deus. Porque naquele tempo as pessoas acreditavam que elas poderiam ser salvas, não pela graça, misericórdia, compaixão de Deus, mas por meio de esforços pessoais, aquilo que a gente chama hoje de boas obras. Quando a gente para pensar em muitas religiões que existem hoje, a gente sabe que há muitas religiões que esperam que os seus congregados sejam salvos por meio de obras, práticas, certos exercícios que eles venham a praticar e que tragam a eles a salvação de Deus. Então não importa se essas pessoas são religiosas ou não, não importa se essas pessoas aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador ou não, não importa até mesmo se elas reconhecem o que a Bíblia chama de pecado como pecado. O que importa é que elas façam algumas coisas, e se elas fizerem estas coisas, elas estão salvas, elas não precisam de mais nada. Então, boas ações que conferem salvação. A igreja de Deus nesse mundo, durante muitos séculos, especialmente na Idade Média, creu nisso. Depois de abandonar certas doutrinas que já lá no século IV, na época de Agostinho, terça-feira, né, foi dia de Agostinho, Agostinho tentou resgatar aquilo que foi pregado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho da graça de Deus, e que o apóstolo Paulo, de um modo tão precioso, aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos, e em outras de suas epístolas, também pregou e ensinou. 300 anos depois, a igreja já estava se desviando para cá e para lá. Quase 400 anos depois, se levanta um monge lá longe, combinou, na antiga Bretanha, que hoje seria a Inglaterra,
chamado Pelágio, e ele começa a ensinar que você nem mesmo precisaria de Cristo, se você conseguisse nascer e se esforçar até morrer sem cometer nenhum pecado, que você já morria e ia para o céu direto. E que se você fizesse tudo direitinho pelo teu esforço, você poderia ser salvo. E Deus usou Agostinho de Hipona para tentar ensinar que a graça de Deus é a razão da nossa salvação, que o mérito da nossa salvação é de Cristo e outras coisas mais. E isso durou durante um tempo, mas depois de um tempo a igreja voltou a permitir no seu interior outras e falsas doutrinas, até que então, ou em um período em que a igreja já era grande e poderosa, no meio do século, meados da Idade Média, lá pelo século 12, 13, 14, até mesmo 15, quando a igreja chega, a igreja romana, católica, apostólica romana, a igreja de Deus nesse mundo, só havia ela à época, chega no auge do seu poder, possuindo exércitos, possuindo reinos, possuindo terras, possuindo tudo aquilo que todos os reis, os príncipes da terra almejavam à época. Os papas então viviam em meio a luxo, viviam em meio a, enfim, a grande prosperidade. Havia uma construção grandiosa, monumentosa em andamento, a Basílica de São Pedro. Por isso, indulgências eram vendidas e havia pressa. E tudo isso começa a acontecer de um modo mais acelerado na virada do século XV para o XVI, quando após a morte de Alexandre Borgia, um dos papas, a própria Igreja Católica não gosta muito de mencionar a história desse homem, porque os próprios católicos se envergonham, se entristecem com a vida dele. Muitas amantes, muitas mulheres, muitos filhos. O Papa tinha filho que era cardeal, além de outras histórias com assassinato, enfim, história terrível. Vem um outro Papa, um tempo depois, chamado Leão X. É o Papa da época de Lutero. É o Papa que governou a igreja há 500 anos atrás. Pecados precisavam ser perdoados, e o perdão tinha um preço. E quando você pagava pelo perdão do seu pecado, você levava para casa um documento, um papel. E nesse papel se declarava quantos pecados haviam sido perdoados. E se você fosse capaz de pagar muito dinheiro por aquele papel, aquela chamada indulgência, você podia até mesmo comprar o perdão de algum antepassado seu que já estava até morto, estava no inferno ou purgatório. Se fosse alta oferta, grandiosa era a bênção. Então você podia levar para sua casa esse perdão dos pecados. Enfim, meus irmãos, foi nessa época que um monge atravessou a Europa, do sul ao norte, da Itália, Roma, até ao norte da Alemanha, levando um documento na mão. Era janeiro de 1521 à época, e aquele documento era a excomunhão de um monge também, que vivia à época em Wittenberg, na Alemanha. E a excomunhão desse homem pretendia trazer medo às pessoas, para que elas soubessem que se elas continuassem dando ouvidos àquelas doutrinas da graça, de que elas poderiam ser salvas só pela graça de Deus, elas seriam excomungadas. E excomunhão era sinônimo de inferno, sofrimento, problema na família, desgraça na sua história. Mas já era tarde demais. De cada 10 pessoas por meio das quais aquele monge passava, 10 gritavam morte ao Papa à época, e a 10ª gritava viva Lutero. E o que começou no coração da Alemanha se espalhou rapidamente para o mundo inteiro. Um convite ao retorno às Escrituras, um convite à coragem para que aquilo que Deus nos diz pela sua palavra pudesse permanecer, e não aquilo que líderes humanos ensinassem da sua própria cabeça no coração do povo de Deus. Os homens ensinam o que querem em todo o tempo e em toda a história. No Antigo Testamento já eram assim. Quando falsos profetas se levantavam, e eram estes que o povo de Israel mais amava. Quando nós olhamos o fim da vida de Jeremias, de Isaías, como sugerida pelo autor de Hebreus no capítulo 11, cerrado ao meio, e a vida de tantos outros profetas, nós percebemos que aqueles que pregavam a palavra nem sempre eram benquistos.
Mas desde sempre, homens se levantavam para distorcer, se levantaram para distorcer a palavra de Deus. E para serem mais agradáveis, dando as costas para as Escrituras, achando que as suas palavras eram aquilo que deveria ser seguido pelo povo. Meus irmãos, até hoje é assim. Mas na época de Lutero a coisa estava feia. A coisa estava feia. Foi quando um monge também chamado Johannes Tetzel chegou na Alemanha. E ele chegou com uma carruagem cheia de indulgência para vender às cidades ali ao redor de Wittenberg. Wittenberg, na verdade, era uma cidade bem pequenininha. Nesse livro que foi mencionado aqui, Cativo à Palavra, acho que esse é o nome, né? O autor, ele menciona, curiosamente, 2.000 pessoas moravam em Wittenberg na época de Lutero. E Wittenberg significa monte de areia, Berg, monte, né? Witten, branco. Então, monte branco, algo assim seria o significado dessa cidade, porque de fato ela era construída, ela é, porque ela não saiu de lá, em cima de um monte de areia branca, e era ali que Lutero estava, e ali tinha uma universidade, ali tinha uma igreja, que era a igreja do castelo. Enfim, o cara chegou ali, o Tetzel, Johannes Tetzel, e ele montou o palco no centro da cidade, e chamou a população para no dia seguinte estar ali para receber uma bênção da igreja, uma bênção do Santíssimo Papa Leão X. Ele havia o enviado para trazer perdão para as pessoas ali. Quem quer ficar sem perdão? Quem quer ficar sem a bênção de Deus? Venha todo mundo aqui amanhã. Fez a propaganda, montou o palco, montou o cenário. No dia seguinte a cidade toda veio, 2.000, 2.500 pessoas diante dele. E aí então ele começa a dizer de um sonho, de uma perturbação que ele teve na noite anterior, na qual ele ouviu barulhos, e ele não conseguiu dormir a noite inteira, e ele não sabia de onde vinha aquele barulho. E então ele, incomodado, saiu da hospedagem onde ele estava, a hospedaria, e foi pelas ruas da cidade procurando o sofrimento, porque ele, como um homem de Deus, queria trazer paz para aquelas almas, né? E aí ele foi e não encontrou, e ele foi pelas ruas tentando seguir o barulho. Ele chegou no cemitério para encurtar a conversa. Quando ele chegou no cemitério, ele achou que era alguma pessoa sofrendo, chorando atrás de algum túmulo, por algum parente falecido naquela semana. Mas quando ele percebeu, aquele choro, aqueles gritos vinham de dentro dos túmulos, de dentro dos caixões. E ele logo percebeu que era a voz, o clamor do pai, da mãe, dos filhos, dos tios, dos amigos, daquelas pessoas que estavam ali agora ouvindo ele, que haviam morrido e que agora clamavam por libertação. E aí ele pegava a mão e colocava numa fogueira, e a mão dele queimava, mas era uma mão postiça, era uma mão falsa. Ele era um sem vergonha. Ele queimava a mão dele em toda a cidade, era mesmo show, toda a cidade queimava. Só que naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, ninguém tirava foto para postar em algum lugar ou filmava para o YouTube, então ninguém sabia. Ele chegava aqui em Fortaleza, ninguém nunca viu ele em outro lugar, ele fazia o mesmo cenário e todo mundo acreditava. E assim Johannes Tetzel chegou ali em Wittenberg, ele colocou a mão e disse: é isso, e todo mundo ali horrorizado com a mão dele derretendo. É isso que aquele seu tio que morreu semana passada está sofrendo, você está aqui e não faz nada. É isso que a sua mãe está sofrendo, ela que cuidou de você a vida inteira, seu pai que deu a vida, o suor e o sangue por você, e você aqui Aí eles cantavam uma musiquinha, era musiquinha assim, eu não sei a música, mas a letra é assim. Inclusive tem nesse livro, em vários outros livros, porque ela era cantada na Europa toda: na hora que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E eles repetiam isso: a hora que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E aí as pessoas vinham à frente entregar as suas ofertas, dependendo do valor, uma indulgência era dada. Se um valor pequeno, um pecadinho; se um valor grande, um pecadão era perdoado. Um dia, Johannes Tetzel chegou numa cidade, e um jovem chegou para ele e falou: senhor, eu estou em desespero, porque eu estou para cometer um pecado, que eu acho que vai ser o pecado mais grave da minha vida, e eu estou em grande aflição, e eu queria saber se há perdão para todos os pecados. Johannes disse: claro que há perdão, mas para tudo tem um preço nessa vida. Então há perdão, claro que há perdão, mas o que é que você vai fazer? Não, eu não posso falar, eu confesso depois. É assim que o catecismo da igreja me ensina: eu pequei, eu vou lá e confesso para o Senhor, mas eu não pequei ainda, então eu nem sei se eu vou pecar.
Então eu não posso confessar, mas depois que eu pecar, eu posso confessar. Mas eu quero saber se há perdão para todo pecado. Ele falou, olha, se for um pecado muito, muito grave, vai custar tanto. E falou um valor lá nas alturas. E o jovem foi lá, vendeu o que tinha, e o que não tinha, e trouxe, e colocou tudo ali na mão de Johannes Tetzel e a caravana que estava com ele. E aí Johannes Tetzel foi lá, queimou a mãozinha dele, fez todo aquele cenário naquela cidade daquele jovem. No dia seguinte, quando ele estava saindo da cidade, cheio de dinheiro, com a carruagem cheia de dinheiro, rumo a Roma, aquele jovem esperou ele no caminho. Parou a carruagem, deu uma surra no Johannes Tetzel, bateu nele com os amigos dele, roubou tudo que eles tinham. E aí o monge começou a imprecar, não é, a gritar, você vai para o inferno. Falou, não. Aí levantou a indulgência, falou, está perdoado, está aqui, ó. Eu já paguei. O Senhor me falou que era um pecado grave e perdoado. Eu já paguei, está aqui. Pegou o dinheiro dele, pegou tudo e foi embora para casa. Meus irmãos, esse era o espírito na Europa de 500 anos atrás. As pessoas acreditavam realmente que elas poderiam ser perdoadas de seus pecados se elas cumprissem alguma determinação que o líder delas as ensinou. E então, quando estudando as Sagradas Escrituras, Lutero e depois outros com ele, especialmente a Epístola de Paulo aos Romanos, chegou à conclusão de que o homem é justificado somente pela fé, coisa que eu vou pregar amanhã à noite aqui. Ele então decide anunciar em alto e bom tom que é pela graça de Deus e pela graça somente que o homem pode ser salvo, e não por dinheiro, e não por obras, e não por mérito próprio. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Pois esse texto, unido a um outro de Lucas, que nós leremos no final dessa pregação, expõe de uma maneira maravilhosa a graça de Deus a nós. Começando então por Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Meus irmãos, quando nós chegarmos no céu, haverá recompensa a você ou a mim por causa da nossa salvação? Você poderá levantar a tua indulgência e dizer, eu estou aqui porque eu paguei, e está aqui o perdão que me foi declarado pelo pastor Ezion. Está aqui o perdão que me foi declarado pelo Papa Francisco. Está aqui o perdão que me foi declarado pelo pastor Wilson Porte Júnior. Está aqui o perdão que foi declarado pela minha mãe. Você poderá dizer, não, está aqui porque eu fui para a igreja, eu me batizei, eu batizei meus filhos, eu sempre ajudei os pobres, eu ofertava para o missionário, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado, então eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Haverá alguma recompensa para você ou para outrem, quando chegarmos ao céu, que faça com que nós, ou essa pessoa que nos abençoou, seja de algum modo condecorado, ou nós mesmos, homenageados, por aquilo que fizemos, e que fez com que nós fôssemos considerados dignos de ir para o céu? Será que haverá algum pódio, aguardando você, pelos seus méritos, pela sua salvação? Você vai subir lá e vai receber a medalha ou uma coroa? Muita gente entende mal o que isso quer dizer. Sem dúvida, a nossa salvação é uma conquista, e conquista merece recompensa. E se houve conquista, alguém a conquistou, e por isso vai ser recompensado. Mas quem é que vai ser recompensado? Quem é o responsável pela sua salvação? Eu creio que a Bíblia tem muitos textos para nos ensinar sobre a graça, mas um deles é muito especial e nos mostra na prática como alguém pode ser beneficiado quando a bondade de Deus deseja lhe alcançar. Então vamos ao texto de 2 Samuel capítulo 9, por favor, versos 1 a 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Zibá? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele?
Então Zibá respondeu ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Zibá lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, eu dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Zibá 15 filhos e 20 servos. E disse Zibá ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zibá eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, apenas até aqui. Olhe mais uma vez comigo para os versos 7 e 8, por favor. Versos 7 e 8. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? A história que envolve todos os personagens mencionados nesse pequeno trecho do capítulo 9 é imensa, e não dá tempo da gente olhar uma a uma profundamente aqui. Mas tudo começa com Saul, o primeiro rei de Israel. Nós conhecemos bem a história dele, um rei segundo o coração dos homens, porque Deus havia prometido, desde Moisés, que haveria um rei sobre Israel, um líder sobre Israel, mas o povo tinha que esperar, mas eles não sabiam esperar. Durante todo o tempo dos juízes, diz o livro de Juízes, que cada um fazia conforme o seu coração, porque naquele tempo não havia rei em Israel. Durante séculos, cerca de 4 séculos aproximadamente, alguns dizem de 3 a 5 séculos, no tempo em que os juízes julgaram e livraram Israel dos maus bocados onde eles entraram por conta da sua rebeldia diante de Deus, eles insistiam: Deus nos deu um rei. Todo mundo tem rei, porque a gente não tem rei. Os moabitas têm um rei, os amonitas têm um rei, os amalequitas, todos têm rei, os cananitas, os egípcios. Por que só nós não podemos tê-lo? Por que não podemos organizar um exército? Por que não podemos avançar? Por que não podemos viver como todo mundo? Por que só a gente tem que ser diferente do resto do mundo? E aí Deus dizia o tempo todo para eles, em outras palavras, como que: olha, eu sou o rei de vocês. Vocês não têm um exército, mas vocês têm a mim. E eu sou o Senhor dos exércitos. E por que vocês querem o Deus das nações, o Deus da colheita, o Baal, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo outro, se eu sou tudo para vocês? Mas depois de tanto insistir, Deus permitiu que o povo escolhesse um rei. Um rei não segundo o coração de Deus, mas segundo o coração dos homens. Um homem alto, forte, bonito, cabeludo, é o que o texto diz. Alguém parece: olha para mim, você vai ver. Não, você não vai ver Saul. Totalmente o oposto. E ele foi colocado como um rei, mas foi um rei todo trapalhão, um rei que fez praticamente tudo aquilo que Deus exigiu que ele não o fizesse. Até que então ele termina se suicidando. Ele, seu escudeiro, o filho dele, o Jonatas, morre. Ele, depois de um período, ele persegue a Davi, quando descobre que Deus havia ungido Davi para ser o seu sucessor, e que Deus já havia dado as costas a ele, quando ele desobedientemente
não cumpre o que Deus havia estipulado na incursão diante dos amalequitas. E aí então ele fica perturbado, um espírito imundo começa a atormentá-lo, Saul. Davi vem, toca a harpa, ele se acalma, depois ele passa a perseguir Davi. Davi tem que se refugiar em cavernas, como a de Adulão e tantas outras. Ele compõe hinos nessas ocasiões, alguns dos salmos que nós conhecemos na Bíblia. Ele se torna grande amigo de Jonatas, que era o filho do homem que estava querendo matá-lo, até que, enfim, morre Saul, morre Jonatas, e depois de pouquíssimo tempo, Davi é feito rei sobre Israel e passa a reinar. Depois de um tempo reinando, Davi decide, antes das tragédias que vieram, por exemplo, o adultério com Batseba, a gravidez daquela mulher, o assassinato do marido dela para ficar com a esposa dele, Urias, não é? E outras coisas erradas que Davi também fez. Antes de tudo isso acontecer, aconteceu isso que está em 2 Samuel capítulo 9. Quando ele, Davi, sente no coração o desejo de saber, será que restou alguém da família de Saul? Eu quero honrá-los. Porque ele foi rei aqui em Israel, e devemos honrar aqueles que merecem honra. Eu devo honrar o meu amigo, a quem jurei amor e lealdade, no caso de Jonatas. É impressionante a história deles, da amizade e do amor genuíno que havia entre eles. E aí então vem Ziba, e diz, olha, realmente existe alguém, um filho de Jonatas, que está vivo, e que é aleijado de 2 pés. Ele não nasceu assim, mas um pouco antes a Bíblia diz em que ocasião ele acabou ficando aleijado das 2 pernas. É o Mefibosete, ele mora na tal casa em tal cidade, Davi mandou buscá-lo, e quando ele vem, provavelmente vem com medo, porque era muito comum que um rei, quando ele sobe ao trono, ele destrua os descendentes de todo o rei inimigo dele que sobreviveram, para não deixar a esperança de que um filho daquele rei que foi derrotado, de alguma maneira reivindique o trono. Porque pensa comigo, morreu Saul, morreu Jonatas, quem era o herdeiro do trono de Israel? Mefibosete. Na linha sucessória, Mefibosete devia estar no lugar de Davi, mas Saul era o rei segundo o coração dos homens, e essa linhagem não duraria muito, porque tudo que os homens constroem não duram, as obras que os homens fazem não duram, aquilo que nós achamos que devemos fazer com as nossas mãos para agradar a Deus, não duram, mas aquilo que é feito por Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus, isso dura para sempre. Davi foi um rei segundo o coração, não dos homens, mas de Deus. Por isso, quando Mefibosete vem diante dele, Mefibosete vem com medo, e Davi diz para ele ficar muito calmo, que ele não ia fazer nada de mal. Ele diz, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Talvez aquele medo no coração de Mefibosete, porque ele sabia que não havia no coração dele, Mefibosete, nenhum planejamento de insurreição, de rebelião, de criar um exército de rebeldes para tirar Davi, nada. Mas talvez Mefibosete pensou, o que esse homem está pensando de mim? Será que Davi acha que eu vou fazer alguma coisa? Eu nem andar posso, aleijado que sou. Ele chega com medo, Davi percebe isso. Por isso, a primeira palavra de Davi para ele é, não temas, não temas, porque de certo usarei contigo, como está aqui para vocês, de certo, vamos ler todo mundo junto? E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O coração daquele homem se encheu de alegria naquela hora, de amor, de surpresa, de admiração. Eu estou comendo de favor na casa de alguém. Eu tenho uma história de rei, mas sabe aquela pessoa que foi rica no passado, agora não tem mais nada, e que vive só de lembrança? Ou aquele que o vô foi barão de sei lá das quantas, mas ele hoje não tem dinheiro nem para pegar um ônibus. Mefibosete era algo assim, era alguém que no passado havia vivido uma história gloriosa, mas agora não vivia essa história mais. E agora o rei de Israel
diz: você vai comer na minha mesa, você não tem nada, mas todas as terras e tudo que o seu pai e o seu avô um dia possuíram, e que estão por aí, vai ser tua agora, serão teus. Ele que não tinha nada agora tem tudo, porque Davi usou de graça, bondade, compaixão para com Mefibosete. E aí então nós chegamos a esses dois versículos, o versículo 8 agora, não é? Quando ele diz, vamos ler todos juntos? Então é assim que Mefibosete se via: eu sou como um cão morto, mas você olha para mim com compaixão. Por que você fez isso? Eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nenhuma obra para te oferecer, eu não tenho nenhum presente para te dar. Por que é que você me dá tudo isso? Por que é que você me coloca à sua mesa? Por que é que você me trata como um dos seus filhos, agora aqui na tua casa, em Jerusalém, na casa de Davi? Meus irmãos, somente pela graça, e unicamente por ela, é que somos abençoados por Deus. A graça é esse favor que nós não merecemos e que Deus derrama sobre nós, da mesma maneira como Davi escolheu, decidiu derramar graça sobre Mefibosete, por amor a Jonatas, assim também o Senhor Deus decidiu derramar graça e amor sobre nós, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que fazemos, nem pelo que temos nas mãos para oferecê-lo, mas por amor ao Filho dele, porque ele amou o seu Filho, Deus Pai, ao Deus Filho, ele derramou o seu Espírito sobre os nossos corações, para que pudéssemos ser adotados, a fim de sermos filhos de Deus, o Pai também. Eu gostaria que você fosse comigo agora lá para Lucas, no capítulo 15, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, nós encontramos uma parábola semelhante à história de Mefibosete e Davi. Não é a mesma história, mas é uma história muito mais conhecida do que aquela que lemos há pouco, e é uma história que também retrata a doutrina sola gratia, somente a graça, ou somente pela graça. Começando pelo versículo 11, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, continuou. Aliás, eu vou ler conforme está aqui na projeção, para que fique igual à versão dos irmãos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, pode continuar, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Até aí por enquanto. Meus irmãos, pode até voltar no verso anterior. A parábola que Jesus contou é muito semelhante, e eu gostaria que nós tentássemos entrar nesse texto, e nos imaginarmos ali, e víssemos uma fazenda, sente o cheiro da fazenda, pisa naquela terra árida, seca, da Palestina rural de 2000 anos atrás, tenta andar por aquela estradinha de terra, vendo gado por aqui e por lá, e lá no fundo você está vendo a casa da fazenda. Você está vendo? Você não está me vendo não, você está vendo o cenário. Entra ali, tenta ver como os discípulos viram nas palavras de Jesus. E aí Jesus disse que quando naquela casa viveu um homem, e esse homem tinha 2 filhos, que viviam com ele, e provavelmente o ajudavam a administrar tudo. E aí o mais moço disse para o pai: pai, eu não aguento mais viver aqui com você, eu gostaria que o senhor me desse a minha parte aqui da herança, porque eu não quero mais viver aqui. E isso cortou o coração do pai. Sabe por quê?
Porque isso significou para o pai que para ele, para aquele moço, para aquele menino mais novo, o pai já estava morto. É a mesma coisa que o meu filho ou a minha filha chegasse para mim e dissesse: pai, eu sei que quando a mãe morrer e o pai morrer, tudo que vocês têm, que não é muita coisa, vai ser dividido por mim e por minha irmã. Mas pai, para mim o senhor já morreu, e a mãe já está morta também, então eu já quero metade do que é meu agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu conheci um cara que fez isso. O pai já tinha morrido, só estava a mãe viva. A mãe tinha 2 filhos. E no caso, o filho mais velho fez isso, diferente da parábola. O filho chegou para a mãe que só tinha aquela casa e disse: mãe, venda a casa porque eu quero metade do preço aqui da casa, porque eu tenho que pagar umas contas. A mãe não tinha onde morar. Você imagina a dor no coração dessa mãe, a dor no coração desse pai. Para mim, pai, o senhor já está morto, eu quero minha metade. O pai fez isso, deu metade da herança, e ele pegou e foi para uma terra, longe ali da fazenda, e gastou tudo que tinha. E você pode imaginar com o que ele gastou. Dinheiro rápido, que vai logo embora. Amizades, mulheres, bebidas, drogas. Imagina se fosse hoje. Quando acabou o dinheiro, veio uma crise econômica nacional, uma crise financeira, uma situação trágica. As pessoas passando fome, ele não tinha com que sobreviver, estava longe de casa, mas já estava tão no meio daquele povo que ele achou um trabalho ali. Ele ia cuidar de porcos. E a fome era tão grande, e ele praticamente não ganhava por aquilo que fazia, que ele pensou em comer o que os porcos comiam. Há quem disse que essas bolotas dos porcos não é aquilo lá, talvez você pense. Bolota seria a comida do porco, certo? Seriam aquilo que a gente chama de lavagem hoje em dia. Era como se ele estivesse cobiçando a lavagem. Já viu o cheiro de lavagem? Fala lavagem aqui também, o que dá para o porco comer? Lavagem, né? É isso mesmo? Lavagem, enfim. Vocês sabem o que eu estou falando, o importante é isso. A comunicação está fluindo, né? Mas não davam nem a lavagem para ele, nem isso davam para ele, nem as bolotas que alimentavam os porcos lhe ofereciam para comer. E aí então ele caiu em si, e ele disse: quantos na casa do meu pai tem tanto, os últimos têm mais do que eu que estou aqui. Eu vou me levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Pode seguir verso 19. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, quando ele diz isso, originalmente, no grego original, as palavras literalmente significam: eu quero ser como o último escravo na sua casa. E deixe-me explicar por quê. Mais uma vez, na Palestina rural de 2000 anos atrás, se um moleque fizesse isso na casa com o pai, tudo bem, ele podia ir, mas qualquer um que o pegasse lá, podia matá-lo, e se dissesse: foi pelo que ele fez com o pai, ninguém faria nada com o assassino. Se esse moleque pensasse em voltar para casa, o pai podia fazer 3 coisas. Primeira, o pai poderia prendê-lo perpetuamente, colocá-lo numa masmorra, prendê-lo. O pai poderia matá-lo, que era o que provavelmente um pai faria, para honrar o nome do pai da casa. Por isso muitos não vinham e imaginavam até passar fome e comer lavagem de porco do que voltar para a casa do pai, porque deveriam morrer. E em terceiro, eles poderiam ser considerados um escravo na casa do pai, um dos piores escravos, um dos mais maltratados na casa do pai, levando chicotadas quase que diariamente. Esse menino escolhe essa possibilidade, porque seria melhor. Bom, eu posso ser um escravo, mas eu não vou estar preso e nem vou ser morto. Mas só de eu ser um escravo na casa do meu pai, porque eu sei que meu pai é bom, eu sei que meu pai é gracioso, para mim vai ser melhor do que ficar aqui vivendo essa desgraça que eu estou vivendo. Ele se levanta e vai. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E seu pai, movido de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmão, pensa nisso. Imagina que esse garoto, novo, ele está indo para casa, ele chega na porteira da fazenda, e lá de onde eu venho se chama porteira. Aqui é diferente, né? Eu sei que aqui é porteira, né? Lá é mais bonito, lá é porteira, né? Portão, mas tudo bem. Aqui a hora que eu cheguei, meu filho falou: aqui que é a porta da igreja. Todo mundo já descobriu de onde a gente veio, né? Lá do interior de São Paulo. Imagina esse rapaz chegando então no portão da fazenda, e aí ele entra com aquilo na cabeça: eu vou ser morto, vou ser preso.
Na melhor das hipóteses, eu vou levar uma surra, uma chicotada e vou ser um escravo. E aí ele vê que o pai dele está lá. Você está vendo a cena. Aí você vê que o pai dele está vindo correndo em direção a ele. O que passa na cabeça desse menino? Ai, meu pai está querendo... Sabe aquela corrida de amor que ele vai pular no meu braço? Não é isso que passou na cabeça desse garoto. O meu pai está correndo por quê? Será que tem alguém vindo atrás com ele? Eu estou morto. Eu estou frito. Está tudo acabado. Quando o pai chega, o pai se lança no pescoço. Mas o texto termina dizendo que o pai o beija. Meus irmãos, antes mesmo do menino dizer aquilo que ele havia ensaiado dizer, lá na terra distante, verso 21, e o filho lhe disse: pai, aí ele fala tudo que ele tinha ensaiado: eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, o pai nem dá bola para o que ele falou, porque o pai sabia que o filho estava arrependido. O pai havia acabado de ouvir a confissão do pecado, e agora o pai chama seus servos e diz: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Somente até aí, pode voltar lá antes. Meus irmãos, curiosamente, aquele menino volta, provavelmente com as suas vestes fedendo. Ele não tinha onde tomar banho, ele não tinha onde comer, ele vivia com os porcos. Você imagina o cheiro do garoto que o pai beijou? Você imagina o amor desse pai por esse miserável, sujo pecador? Ou, para usar a expressão de Mefibosete, o amor do pai por esse cão morto. O pai diz: traz uma roupa, trazendo para aquilo que nós chamamos de graça. É como se Deus estivesse tirando dele os trapos de imundícia, para vesti-lo com vestes de misericórdia, com vestes de justiça, as vestes do próprio pai. E aí o pai diz: põe-lhe um anel na mão. Ou seja, na minha casa você será tratado como filho, e com filhos os pais fazem aliança, tal como hoje maridos fazem com esposas. À época pais faziam com os filhos, especialmente se eram muito ricos. Você será tratado como filho, e todo mundo verá que eu tenho uma aliança com você, um compromisso com você, um relacionamento de intimidade, pai e filho com você. Traga um anel. Não é curioso que o Deus e Pai nosso e do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tira a nossa veste de imundícia para nos vestir com vestes de misericórdia e de justiça, e Ele também faz conosco uma nova aliança, e que a aliança que Ele põe na nossa mão, na verdade Ele veste a nossa alma, quando Ele nos lava com o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. E sandálias nos pés, porque naquela época os escravos não podiam andar calçados. Por isso que muitos na história da igreja, especialmente ligados a alguns ramos do monasticismo, vivem descalços porque consideram-se escravos de Deus. Escravos não usavam sandálias. Aqui você será filho. E aí então o texto no verso 23 diz: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você lembra que no dia que você se converteu, a Bíblia diz que houve festa no céu, porque um pecador se converteu. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Eu não sei se tem novilho no céu, eu não sei se tem churrasco no céu, eu acho que não. Um amigo meu disse que tem bacon no céu e que dá em árvore. Eu não sei se é verdade, mas o fato é que a Bíblia diz que haverá uma grande festa no céu, por causa da nossa salvação, porque para Deus nós somos como esse filho que estava perdido, e que quando volta, regressa como um cão morto. Sabe aquele cão morto que Mefibosete se considerava? Compreenda, a graça de Deus se vê mais gloriosa sobre você quando você entende quem você é, e quão grande foi a graça que te abraçou, que te cobriu, para que você pudesse ser adotado, a fim de ser um filho na casa de Deus. Você e eu éramos como mendigos
nas palavras dos reformadores, que vivíamos mendigando pão lá fora, e nós achamos a casa de pão. Você sabe o que significa a palavra Belém? Bethlehem, em hebraico, casa de pão. Nós descobrimos aquele que nasceu em Belém, aquele que nasceu na casa de pão, e nós comemos do pão vivo que desceu do céu, e hoje somos mendigos, contando para outros mendigos, onde eles podem achar pão de graça. E nós, por essa graça de Deus, por essa graça imerecida de Deus, nós nos prostramos diariamente, nós nos encontramos dominicalmente, para render-lhe toda a gratidão e toda a glória, porque sabemos que quando nos apresentarmos diante dele, nos apresentaremos como Mefibosete. Quem sou eu para que o Senhor tratasse de bondade para um cão morto como eu? Quem sou eu para que o Senhor pudesse derramar sobre mim a graça, a misericórdia, a compaixão e tudo o que é do teu filho? Quem somos nós? Nós somos como esse filho que gastou tudo, mas louvado seja o Senhor que também gastou tudo o que tinha, o seu próprio filho, que deu a sua própria vida para nos trazer de volta ao lar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos louvor e glória, porque pela tua preciosa graça, maravilhosa graça, nós que éramos cegos, hoje enxergamos. Nós que estávamos perdidos, hoje estamos salvos, achados, encontrados. Nós que estávamos mortos, vivemos. Nós que não tínhamos nada senão a condenação, hoje somos co-herdeiros com o teu Filho, de tudo o que o Senhor o deu. Nós te agradecemos pela tua graça, e que por somente ela, nós podemos alcançar a salvação. Se fosse pelos nossos méritos, Senhor, o que a gente poderia fazer? O que as nossas mãos poderiam te oferecer? Mas eu te louvo porque o teu Filho te ofereceu tudo. E porque no dia em que entregamos a nossa vida a Ele, cremos nele, arrependidos de nossos pecados, o Senhor fez com que os méritos do teu Filho fossem derramados sobre nós, a fim de que também pudéssemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Louvado seja o teu nome. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém.